Então, vamos partir para o encerramento. Eu tinha prometido aqui um comentário sobre a questão da... Ainda está, né, mexendo muito com o público, a questão da escolha do novo PGR, e pelo horário, 51, eu vou falar só uns minutos, rapidamente. Bom, todos sabem, houve a indicação do senhor Augusto Aras para a PGR, uma escolha que não agradou, é fato, né? Não vamos negar a realidade, né? Não agradou a quase totalidade dos apoiadores de Bolsonaro, houve críticas, nós fizemos críticas e mantemos essas críticas, vamos manter essas críticas, porém, de novo insistir, é uma crítica a uma decisão do governo. Daí você concluir que há por trás disso uma má intenção, que há uma traição, que não vou mais apoiar o governo, isso é uma bobagem imensa. Quem está se precipitando por esse caminho está fazendo leitura errada das coisas, né? Aquilo que nós pensamos a respeito, nós expressamos aqui ontem, nosso jornal foi quase que inteiro dedicado a isso, não vou repetir. Eu convido vocês a verem o vídeo que está lá. Mas eu queria mostrar aqui um aspecto, trazer aqui um aspecto, nós vamos colocar num artigo mais bem elaborado no final de semana, que é o seguinte, uma pergunta que eu acho que todos nós podemos fazer. Por que Bolsonaro foi indicar ao senhor Augusto Aras? Né? Vamos partir se fosse para você responder essa pergunta, por quê? Né? Vamos partir de um pressuposto, né? De que o presidente, a pessoa isso é inquestionável, pessoa séria, honesta, quer o melhor para o país. Então, se ele quer isso, por que ele pôs, então, o Augusto Aras? Não que todos nós queríamos, por exemplo, o Benedito, né? O Ailton Benedito, né? Por exemplo. Eu tenho aqui comigo uma avaliação que pode estar errada, com qualquer avaliação, mas que pode eventualmente estar correta, né? Em geral, nossas avaliações aqui no Crítica Nacional, em média, acertam bastante, né? É a seguinte, existe no Brasil um problema, não vou me estender, prometo, do Estado brasileiro, que responde pelo nome de Ministério Público Federal. A minha interpretação disso, e quem acompanha o Crítica Nacional há mais tempo sabe disso, desde quando éramos apenas um blog do WordPress, eu sempre repito e mantenho essa posição já de alguns anos. O Ministério Público Federal, que é o quarto poder da República, ele é a instituição mais aparelhada pela esquerda que tem no país. Eu desconfio que é mais que algumas universidades federais. Ela é mais do que a própria Justiça, porque você vai encontrar no Judiciário, temos problemas no Supremo, no STF, a discussão é uma parte, mas você vai encontrar na estrutura do Judiciário, tanto nos tribunais de justiça dos estados, nos tribunais federais, dos tribunais regionais federais, de distintas regiões, e também junto ao juiz de primeira instância, você vai encontrar pessoas corretas que fazem a coisa correta. Temos o próprio exemplo do Sérgio Moro, né? Quem era Sérgio Moro? Quem é, né? Ele era antes de virar ministro? Juiz de primeira instância. Quem são os membros do TRF4, por exemplo? Não sei se o nome é desembargador nesse caso, mas são pessoas onde são julgados os processos da Lava Jato. De modo geral, julgamentos corretos. Você não vê essas pessoas pautando-se por um ativismo judicial, assim por diante. No caso, TRF4. Você vê outro juiz de primeira instância agindo da mesma forma, de maneira correta. Então, você tem no judiciário, eu entendo que o problema está no topo. A base, em geral, você vai ter problemas aqui e acolá, óbvio. Em geral, você não encontra problemas. Agora, e o Ministério Público? Você conta nos dedos de uma mão, quantos, que eu conheço pelo menos, quantos procuradores não são esquerdistas. O que é o Ministério Público Federal? Ele recebeu uma quantidade, ele recebeu uma carga intensa de poder, absurda de poder, a partir da Constituição de 88, e ele se torna, na prática, eu chamo isso sem nenhum temor, ele é um Stasi brasileira. Para quem não sabe o que é Stasi, o Stasi era o nome da polícia política da antiga Alemanha Oriental, do regime comunista, da cortina de ferro. Você jamais vê notícia de um procurador que tenha sido exonerado. Eu publico aqui, está aberto para o Crítica Nacional, que me trouxeram uma notícia de quantos procuradores foram exonerados do Ministério Público Federal nos últimos 5 anos. Compare esse número com quantos policiais são afastados das suas funções. E tem policial que tem que ser afastado mesmo. O cara fez besteira, fez abuso de... Enfim. Ou agiu fora da lei, tem que ser afastado, não importa. Mas percebam, um policial, tenho certeza que todo mês
as corporações das polícias civis e militares nos estados, afastam realmente maus policiais, que tem maus policiais, é a minoria, mas tem, são afastados. Para quantos procuradores foram afastados do Ministério Público Federal? Eu desafio, né, desafio respeitosamente qualquer um aqui do público a dizer, eu desconheço. O último caso que eu tive notícia, porque eu fiquei pesquisando desesperadamente, por mais de um ano, 2 procuradores, se não me engano, do Ceará, que foram pegos em flagrante, recebendo propina. Que era flagrante, quer dizer, além daquilo, era impossível não ser punido, né? Que foram pegos em flagrante, recebendo propina. Se não me engano, do Ceará, alguma coisa assim. Alguém lembrou que militar, sim, regularmente militares são afastados. Quebra de disciplina, qualquer coisa, a disciplina militar é rígida, é rigorosa, o militar que quebra a regra é punido. Então, você tem vários exemplos de instituições de poder em que os seus membros, você tem conhecimento que são afastados. Você pode até achar que tem casos que são, alguns casos injustos, talvez, mas, de modo geral, você tem regras para afastamento. Quem do MP foi afastado nos últimos anos? Eu desconheço. Pois bem, então, o que acontece hoje no Brasil? A leitura que eu tenho, eu não vou estender muito, eu vou deixar isso para uma pauta para a gente discutir com o convidado aqui de modo mais extenso. Eu entendo que o principal entrave hoje para o país, tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto econômico, no aspecto de algumas garantias de direitos nossos, como, por exemplo, da legítima defesa, é o Ministério Público Federal, porque é uma instituição aparelhada, esquerdista, procurador faz o que bem entende, não tem que prestar satisfação a ninguém e interpreta a lei da maneira que ele quer, de acordo com o seu viés ideológico. Pegue um exemplo, sempre lembrado, até pelo presidente, cunhado da Ana Hickman. O inquérito policial constatou que ele exerceu a sua legítima defesa. Um criminoso invadiu o hotel que eles estavam, ameaçou a Ana Hickman e a mulher do cunhado dela, enfim. Ele reagiu, matou o criminoso. O que está acontecendo com essa pessoa? Ele está respondendo por homicídio, por ação do Ministério Público Federal. Não, federal, desculpa, não sei se é federal nesse caso, é do Estado. Mas, enfim, Ministério Público. Porque o procurador, por motivações ideológicas, está convencido que a pessoa cometeu o crime. Na área da economia, é sabido, por exemplo, que lá em Roraima há uma demanda muito grande por energia elétrica. E é possível construir uma usina hidrelétrica, enfim. Qual a dificuldade de construir essa usina? Ministério Público, porque a legislação ambiental ela é complexa e a Câmara Setorial de Meio Ambiente do Ministério Público Federal é formada por militantes esquerdistas que militam para impedir que se construa, por exemplo, uma usina em Roraima. Tivemos o caso recente de Belo Monte. É sabido, sim, que teve problema de corrupção na época do governo Dilma envolvendo Belo Monte. Mas o fato é que tem que ter uma usina lá. Precisa ter. E qual a dificuldade que houve durante anos? Ação do Ministério Público. Pega o caso de Mariana, onde houve aquela tragédia da Mariana, todos se lembram lá, de uma barragem que rompeu e a lama que invadiu. Enfim, um desastre. Que custou a vida de pessoas. Pois bem, eu vi um vídeo, tempos atrás, em que a empresa é responsável por aquilo, que tem que ser punida, responder legalmente, não está em questão isso. Mas o fato é, a prefeitura e a empresa estavam procurando chegar a um tipo de entendimento para, independentemente de ação, de responder judicialmente, até criminalmente, pela sua responsabilização por aquele acidente, procurando maneira de poder resgatar a cidade, porque aconteceu uma tragédia. Então, houve um evento, uma audiência pública, coisa semelhante, na Câmara Municipal, Prefeitura, e o acordo que estava sendo feito não pôde ser levado adiante por ação de procuradores do Ministério Público. E eu vi no vídeo que alguns procuradores lá quase apanharam da população por causa daquilo, que houve um acordo, Prefeitura, Câmara e a empresa, acho que Sameco, coisa assim, para resolver o problema da cidade, independentemente de responder judicialmente para outras coisas, mas enfim, mas ele foi inviabilizado por ação do Ministério Público. Então, eu entendo, para finalizar, que a razão que levou o presidente, isso aqui é uma conjectura, volto a insistir, uma conjectura, que levou o presidente Bolsonaro a escolher o senhor Augusto Aras,
ainda sabendo do desgaste político que representaria essa escolha, desgaste político junto ao seu próprio público, né? Junto aos seus apoiadores, é que é possível que tenha havido um entendimento entre o presidente e o futuro procurador para uma reestruturação do Ministério Público. Essa é a minha suposição. Porque ou o Brasil, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, decide reformular o Ministério Público para que deixe de ser essa estase ideológica que impede o desenvolvimento do país, que persegue pessoas, persegue. Porque se eu amanhã alguém entrar na minha casa e eu usar da minha legítima defesa e tirar a vida do criminoso, eu vou ser perseguido pelo Ministério Público. Vou ser perseguido. Que uma coisa é alguém que vai, se eu ficar louco amanhã, eu vou na rua assaltar alguém. Eu não vou fazer isso. Outra coisa é eu exercer meu legítimo direito de defesa, isso ser constatado pelo inquérito policial, que eu agi de modo para defender a minha vida, da minha família, mas um procurador, um esquerdista, achar que não concordo com isso, vou entrar com ação penal, já que eles têm prerrogativa de ação penal, na justiça para acusar a pessoa de homicídio. Percebam? Então, o nosso problema se chama Ministério Público, em particular, Ministério Público Federal. Né? Então, eu quero acreditar, para encerrar uma hora, que a escolha do presidente, e até o próprio Aras hoje deu entrevista, acho que para Veja, em algum lugar, dando a entender algo nesse sentido, ela foi pautada por essa preocupação. Porque o presidente da República, pela Constituição, não pode mexer, digamos assim, na estrutura do Ministério Público. O Ministério Público é autônomo. Como falei, é um quarto poder. Não tem que prestar contas a ninguém. Ele faz o que bem entende. Né? Pois bem, então quem pode, nem tem que prestar contas à Justiça, ao presidente, ao Parlamento, ao Congresso, nada. Né? Enfim, é uma coisa que flutua, né? É um leviatã, né? Que todo mundo no Estado brasileiro, na estrutura do Estado, tem que prestar conta das suas ações. O presidente presta conta aos eleitores e ao Congresso, né? Que se coisa complicada, só vai ter impeachment. O Congresso, os seus membros prestam contas até em relação a eles próprios, porque um parlamentar pode ser cassado por quebra de decoro, né? E o Judiciário, que é muito blindado, de fato, tem esse risco, mas ele pode, sim, a gente sabe que pode, os ministros do STF, por exemplo, podem ser afastados por impeachment. E o Ministério, e o procurador? Um procurador que dedica a maior parte do seu tempo à militância política e ideológica, né? Sob pretexto de estar fazendo valer a lei. E vai prestar contas a quem? A ninguém. Então, nós temos que... Isso eu falo há 4 anos, e agora está reafirmando. Temos que rever a estrutura do Ministério Público. Eu acho que a maneira de rever isso tem que ser via da Constituição, obviamente. A alteração da Constituição. Mas, enquanto isso não acontece, é necessário que, pelo menos, o chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República, ele vai ter poderes, eu não sei até onde vão esses poderes, eu não sei os detalhes, mas, pelo menos, a intenção de algum modo, brecar o MPF na sua ação ideológica. Não estou falando aqui de investigação criminal, estou falando de ação ideológica. Ação que é claramente pautada por motivação ideológica, que é o que acontece com grande parte dos procuradores. Então, para finalizar, amigos, eu até fica aqui como um convite à avaliação de vocês. Eu entendo que a motivação do presidente foi essa. Tanto é que ele verbalizou. Não, eu quero ter alguém aqui para combater o crime, para defender a Lava Jato, mas eu quero ter alguém aqui também que vai destravar, né? Eu uso essa palavra, né? Destravar as amarras que o Ministério Público cria para o desenvolvimento econômico. Eu acho que isso matou a charada. Ou seja, é hora do Ministério Público parar de se intrometer por motivações político-ideológicas a impedir iniciativas corretas do governo, ou até privadas, iniciativas privadas, para o desenvolvimento econômico, e se intrometer motivado por razões ideológicas, sob pretexto de proteção ambiental, e, obviamente, parar de perseguir cidadãos que defendem sua própria vida, como está acontecendo, por exemplo, com o cunhado de Ana Hickman, e com certeza com muitos outros, pessoas não muito famosas, né? Pessoas comuns aí que, volto a insistir, se amanhã você que está aqui assistindo, você tem um posse legal de arma, ou você não tem arma, mas um bandido entra na sua casa, você o desarma e mata, hipoteticamente, você tem treinamento, bom porte físico e tal, e você relata aquilo para a polícia, o inquérito policial comprovar que você realmente agiu legítima defesa, pode ter certeza que vai vir
para não usar um termo grosseiro aqui, mas vai vir um miserável de procurador te acusar de homicídio, e você vai responder na justiça por homicídio. Você vai ter que gastar dinheiro com advogado, vai a júri, a sua vida vai virar um inferno. Por quê? Porque há uma motivação ideológica há uma motivação ideológica que pauta, que determina a atuação de grande parte dos procuradores. Então, eu quero acreditar, para encerrar, que essa indicação do senhor Augusto Aras, ela vai no sentido de alguma maneira, fazer alguma reformulação, aquela que é possível, sem mudança na Constituição, do Ministério Público, para que ele deixe de ser aquilo que ele é já há muitos anos. Por ser uma instituição aparelhada pela esquerda, a mais aparelhada de todas, vou frisar bem isso, para que ele deixe de ser um empecilho, um entrave ao desenvolvimento, no caso da economia, ao desenvolvimento econômico do país. Vocês não têm ideia quem é governante, quem é prefeito interior, sabe disso. Às vezes o prefeito faz nada, não consegue fazer nada, porque tem um miserável de procurador ali, nas costas dele, impedindo certas iniciativas. Então, o Ministério Público, que era para ser um órgão para fazer chamado fiscal da lei, ele se tornou, na verdade, um estase, um impedidor para que as coisas no país funcionem. Esse MPF, tal como está na Constituição de 88, tem que ser revisto, tem que ser reorganizado, tem que ter uma mudança na Constituição. Eu entendo que tem que acabar com a vitaliciedade dos cargos de procurador. O cara entra no MPF, ele tem que acabar a faculdade de Direito, passar um tempo mínimo exercendo a advocacia, como a maioria das pessoas faz, vai trabalhar, vai bater perna, como as pessoas fazem na área privada, fazer advocacia, aí presta concurso, fica um período, que seja aí 6 anos, não sei, 6, 8 anos, eu não sei, como procurador, depois se aposenta, sai. Não faz sentido agora, alguém como Deltan, por exemplo, vai ficar lá até seus 60 anos, sei lá quanto tempo, enfim. Eu acho que não tem que ser isso. Tem que acabar, nós temos que reformular o Ministério Público Federal. E eu acredito que a indicação do Aras venha nesse sentido, para aquilo que pode ser feito sem mudança na Constituição. Algumas coisas podem ser feitas. E depende do chefe do MP. E quem é o chefe? É o Procurador-Geral da República. Eu espero, então, quero acreditar que foi essa a motivação que levou o presidente Bolsonaro a essa escolha. E vamos esperar para ver. Posso estar errado nessa avaliação. Estou fazendo aqui uma conjectura. Mas eu estou bastante convencido de que essa é a motivação que o levou a essa escolha.